Alô, meus amigos, eu quero que vocês tomem conhecimento através desse áudio, que é o áudio de um vídeo que está no YouTube, e o YouTube não permite partilhar, não permite baixar para enviar pelo WhatsApp. Vocês vão entender o porquê. E aqui também vai o desabafo. Vocês que enxergam podem ver milhares, dezenas, centenas de carros escrito apoio ao caminhoneiro, intervenção já. Só que os caminhoneiros, eles pararam e essas pessoas com a sua hipocrisia não param um segundo. Para você apoiar uma pessoa, você tem que fazer o mesmo que ela faz. Se você está fazendo diferente, totalmente o contrário do que ela faz, é hipocrisia você dizer que você apoia essa pessoa. Eu faço a minha parte, que eu posso fazer, como eu disse, sou limitado fisicamente, mas o que eu posso fazer é partilhar vídeos e informações. Mas eu sei que muitas pessoas que não fazem nada, nem sequer mover uma palha com a ponta de um dedo, se o governo anunciasse que ele ia devolver todo o imposto pago o ano passado para todos os brasileiros, essas pessoas que não fizeram nada, absolutamente nada, não partilharam um vídeo, não deram uma resposta, não agiram, não reagiram, seriam as primeiras que estariam na fila dos bancos para receber este benefício. Mas porque elas são assim, tão apáticas, tão indiferentes, tão omissas, então, vou usar uma palavra bem forte, que a Bíblia também usa. Tão covardes, vocês vão saber nesse áudio. Voz desativada. Ocupação é uma necessidade social. Nós estamos num estado criminoso, que sabota a educação, sabota a saúde, dominado por empresas, que tem uma estrutura escravagista mantida. Na minha opinião, a gente nunca viveu numa democracia. Isso aqui nunca foi uma democracia. A República foi proclamada pelos banqueiros, que tinham vontade de ocupar o lugar da nobreza e ter aqueles luxos e privilégios, mas que não conseguiam porque não tinham sangue azul. Então eles armaram a proclamação da República para ocupar o espaço dos nobres e tiveram cuidado de manter a mesma estrutura. Então é preciso manter a ignorância da massa. Eu vejo a sociedade como uma casa, que o alicerce é a massa, ignorante, desinformada e por isso mesmo imóvel, para manter a estrutura social. Os tijolos são as classes médias, não tem uma classe média. Tem a classe média que toca a pobreza, a seguinte até a classe média alta que toca o telhado, que é a elite. E a elite também está pressionada, porque existe a comieira, é na comieira que está o poder da sociedade. Não nessa gerência, governo para mim é gerência, não é governo. Eu não reconhecia o PT como governo. Era um capataz mais camarada, que jogava os colchonetes para o povo, deixava cair umas migalhas. Só que eles não estavam preparados ou não tinham consciência do que as pessoas que não têm nada são capazes de fazer com migalhas. Então hoje está havendo uma comunicação da academia com a periferia que nunca houve. Esses buraquinhos que foram abertos na universidade para enfiar um punhado de pobre só para ficar bem na foto internacional, esses buraquinhos estão levando vivência de base para dentro da academia, que nunca teve vivência de base. E ao mesmo tempo está levando conhecimento acadêmico para a periferia, porque ao contrário do que se pensava, o periférico que chega na academia, ele não quer esquecer a periferia. Ele tem um vínculo afetivo muito grande, que os de cima não sabem como é. Eles têm condição de viver isoladamente, cumprimentar o vizinho, bom dia, como vai, à distância. O periférico ele convive parede de meia, ele sabe o problema pessoal do vizinho. O vizinho está com fome, ele divide a comida dele. Então isso cria um vínculo que os de cima não percebem. O cara da academia, ele quer levar o conhecimento para a rapaziada dele. E isso está criando focos embrionários que ao longo do tempo vão se multiplicando, vão contaminando, vão gerando consciência. Agora não é uma coisa que vai acontecer numa geração, é uma coisa de muitas gerações. A sociedade levou milênios para chegar nesse ponto aqui. As pessoas que querem mudar o mundo, invariavelmente desistem. Porque elas querem mudar o mundo para si, eu quero ver o mundo justo. Eu sei que eu não vou ver o mundo justo, mas se eu não viver na função de buscar um mundo menos injusto, minha vida não tem sentido. Então a parada é essa, tem que ocupar tudo. Tem que ocupar todos os espaços, porque todos os espaços estão negados para a maioria. E é a maioria que banca. Se você prestar atenção na sociedade, é a parte de baixo que faz tudo. Quem é que planta tudo que se come? É mão pobre. Quem é que costura todas as roupas que se veste, de marca ou não? Mão pobre. Quem é que bota a calçada? Quem é que bota os tijolos um em cima do outro? Quem permite que a universidade funcione? É tudo pobre. Quem recolhe o lixo? Quem cata os feridos e leva para o hospital? Quem recebe no hospital? É tudo pobre. Então os pobres são a base da sociedade. Quem é que liga as máquinas? São os pobres. Aí você pega o sistema tributário. Quem é que financia o Estado?
A massa tributária sai do consumo. Então o pobre financia o Estado. Os pobres, eles constroem, eles botam para funcionar, eles mantêm, reparam, eles sustentam o Estado. E, no entanto, são enganados, são inferiorizados, são sabotados, têm seus direitos humanos negados, seus direitos fundamentais, sabe? Então, são colocados em uso, como se fossem animais. É ali que precisa tomar consciência, porque é ali que está a força da sociedade. Só que está inconsciente. Para isso se nega a instrução, se nega a educação, como no sistema escravagista. O escravo não pode saber ler, não pode ter instrução, porque senão ele se esclarece e se revolta. É isso que acontece, na minha visão. A parte mais importante da comunicação é o receptor. Então não adianta eu chegar lá e falar em paradigma. Sabe? Não adianta eu falar academês. O academês foi formulado para servir de cerca de arame farpado para o conhecimento não alcançar a maioria, para não dar acesso. É preciso pegar essa cerca e derrubar. É preciso falar errado. É preciso engolir plural, errar concordância. É fácil falar. O Einstein já dizia, se você não consegue falar para sua avó o que você acabou de aprender, então você não entendeu direito. Você tem que falar a língua do ignorante, porque ele foi ignorantizado. Quando eu estou diante de um cara desdentado, analfabeto, eu não estou diante do inferior. Eu estou diante de uma vítima de crime social. A sociedade é criminosa. Então, se eu tive meus direitos respeitados, eu tenho uma dívida com essa galera, eu não tenho superioridade. Eu tenho uma responsabilidade a mais. Eu tenho que ser mais tolerante. Eu tenho que aprender a falar a língua dele para mostrar para ele que ele não é inferior porra nenhuma. Isso é uma grande mentira. Ele é a base da sociedade. É o mais forte de todos. Porque o patrão, se ele perder os empregados, arrisca ele não saber fritar um ovo. Quem faz tudo são os empregados. Quem trabalha com dificuldade se fortalece, supera dificuldades. Quem tem muita facilidade não supera dificuldade. Precisa de alguém para superar para ele. Por isso a dependência dos de cima para os de baixo. Eles dependem dos de baixo. E aí, para inferiorizar, para os de baixo não ter consciência. Eu fico pensando assim, que moral tem o cara que paga uma pessoa uma grana que ele jamais aceitaria para fazer o que essa pessoa vai fazer? E, no entanto, isso é lugar comum. O empresário fala, eu dou emprego cacete, você explora as pessoas, paga o mínimo, corta direito trabalhista, ainda olha para os caras com desprezo. Isso é uma ideia desumano. Sabe, a cúpula da sociedade não tem humanidade. A humanidade está na periferia, que divide o último pão. Sem pensar, amanhã a gente vê como é que fica. Você não vai ficar sem comer não, toma aqui. É isso que é bonito. Eu nasci na elite. E eu fui encontrar a parte mais linda da humanidade na periferia, pedindo comida, dormindo no chão. Ali eu encontrei a humanidade mais bonita. Só que eu percebi, ali está todo mundo ignorantizado, está todo mundo sabotado. Sabe, é uma puta sacanagem, sabe? Eu prefiro falar com os de baixo. Para mostrar que eles não são fracos não, não são inferiores não. Eu paro para botar gás na Kombi velha que eu tenho e pergunto pro cara assim, meu irmão, imagina, primeiro eu falo com o cara, eu chego lá, o cara fala, ô patrão, eu já fiz alguma merda, mas me desculpa aí, o que eu fiz? Eu falo, não, por quê? Tu tá me xingando, velho, patrão? Patrão é um parasita, velho, que trepa nas tuas costas, vive às suas custas, diz que tu que vive às custas dele. Que te esfola, te ameaça, te espreme, te cobra, te paga uma merreca e acha que você tem que ter gratidão por ele. Mesma questão de colocar pastores na obra que não são deste ministério, dessa obra, que não são educados aqui. Itaim Paulista, eu recebi uma ligação, mandei apurar e foi verdadeiro. Aí o que acontece? Me perdoe o telespectador. Quando um bispo ou um pastor coloca alguém na obra que é pastor de outro ministério, principalmente ministério que não tem nada a ver com o evangelho, com o reino de Deus, aí sai os dois, sai o que colocou e o que entrou. É assim que funciona e eles têm consciência disso. Então o de Itaim acabou de ser desligado da igreja, deve estar aqui no meio por causa disso, né? E todos que fizerem, que continuarem desobedecendo, vão cuidar da sua vida, porque eu não vou tolerar isso mais na igreja. Acabou. Acabou. Não vou tolerar mais, acabou. Então, é proibido entrar na obra, a não ser que seja discípulo desse ministério. Quem colocar, pode ligar e denunciar, porque sai o bispo, sai o pastor, e sai quem colocou, e sai quem entrou. Espero ter sido claro. Você quer correr o risco, quer destruir o seu ministério? Então faça, desobedeça. Que o de Itaim está desligado. Providencie isso aí, bispo. Eu chego lá, o cara fala, ô patrão, eu já fiz alguma merda, mas me desculpa aí, o que eu fiz? Eu falo, não, por quê? Tu tá me xingando, velho, patrão. Patrão é um parasita, velho, que trepa nas tuas costas, vive às suas custas, diz que tu que vive às custas dele. Que te esfola, te ameaça, te espreme, te cobra, te paga uma merreca e acha que você tem que ter gratidão por ele. Imagina que seu patrão perdeu os empregados, perdeu o que ele tem que viver a sua vida. O que ele faz? 99% das vezes o cara responde, ele se mata. Claro que se mata. Ele não tem peito para encarar as dificuldades.
Ele só encontra facilidade, facilidade fragiliza. É a dificuldade que fortalece. Quando você pensa em escravidão, o que lhe vem à mente? Muitos, quando pensam em escravidão, pensam nos escravos arrastados lá da África e colocados aqui na América para trabalhar de forma forçosa em canaviais, cafezais, em fazendas em geral. E quando eles tentavam fugir ou tentavam agir por conta própria, assim como é próprio da natureza humana ser livre, essas pessoas eram açoitadas, eram machucadas e muitas vezes era retirada a vida dessas pessoas porque o Senhor era dono delas. Então você tem razão. A escravidão tem muito a ver com isso, mas ela é muito além disso. Hoje, por exemplo, nós temos um tipo de escravidão que é um pouco diferente daquela do passado. Hoje temos um trabalho alienante no chão de fábrica, nos escritórios, nos shoppings, em todo lugar onde essa sociedade, onde esse sistema existe, no qual as pessoas pensam que têm liberdade, mas na verdade elas são tão escravas quanto aquelas pessoas do passado, da Idade Média ou pessoas um pouco antes da Idade Antiga, dos escravos mais antigos. Meu amigo e minha amiga, nós vamos conversar sobre isso. Mas antes, eu queria que você assistisse um trecho do filme de Jean-François Briand, que ele escreveu escreveu um livro e produziu um documentário muito interessante que eu acho que você deve assistir ele todo, mas vamos pegar só um trecho aqui para nós debatermos sobre o assunto. Vejam aí. Que época terrível esta, onde idiotas dirigem cegos. William Shakespeare. A servidão moderna é uma escravidão voluntária, aceita por esta multidão de escravos que se arrastam pela face da terra. Eles mesmos correm atrás de um trabalho cada vez mais alienante que lhes é dado generosamente se estão suficientemente domados. Eles mesmos escolhem os amos a quem deverão servir. Para que essa tragédia absurda possa ter sucedido, foi preciso tirar desta classe a capacidade de se conscientizar sobre a exploração e a alienação da qual são vítimas. Eis então a estranha modernidade da época atual. Ao contrário dos escravos da antiguidade, aos servos da Idade Média e aos operários das primeiras revoluções industriais, estamos hoje frente a uma classe totalmente escrava, que, no entanto, não se dá conta disso, ou melhor ainda, que não quer enxergar. Eles não conhecem a rebelião que deveria ser a única reação legítima dos explorados. Aceitam sem discutir a vida lamentável que foi planificada para eles. A renúncia e a resignação são a fonte de sua desgraça. Erra no seu lugar. É o pesadelo dos escravos modernos, que só aspiram a deixar-se levar pela dança macabra do sistema de alienação. A opressão se moderniza, estendendo por todas as partes as formas de mistificação que permitem ocultar nossa condição de escravos. Mostrar a realidade tal qual é na verdade, e não tal como mostra o poder, constitui a mais autêntica subversão. Somente a verdade é revolucionária. Você assistiu então aí um trecho do filme documentário da servidão moderna, de Jean-François Briand. Um documentário excelente que abre a nossa mente para o que acontece em volta de nós. Eu aconselho você a assistir o documentário inteiro.
Nós vamos postar esse documentário aqui para você logo em seguida, ele inteiro também, para você poder assistir aqui. O Jean-François Briand, ele liberou esse documentário para quem quiser divulgar gratuitamente, sem cobrar nada, obviamente, né? Para que a pessoa entenda um pouco da escravidão que se vive. Mas veja, o sistema que você vive hoje, então, faz com que você trabalhe e trabalhe e trabalhe e não tenha o necessário para você poder construir uma vida melhor, para você ter sossego, ter tranquilidade. As pessoas hoje morrem muitas vezes de estresse, problemas cardíacos e outros problemas advindos do estresse, e ainda assim não tem absolutamente nada na vida. São pessoas que passam o tempo todo sem construir nada, digo no sentido intelectual da coisa. Constroem casas, muitas vezes barracos, muitas vezes uma casa com tijolo, mas nada além disso. Passam uma vida inteira na frente da TV, que é um dos mecanismos utilizados por esse sistema para fazer com que as pessoas fiquem alienadas. Esse é um ponto importante que eu gostaria de falar com você. Vejam, para alguém ser escravo de alguém, é necessário 3 condições. A primeira, que alguém chegue para você e convença você de ser um escravo, de fazer um trabalho para essa pessoa. A segunda, que a pessoa pague para você alguma coisa, dê alguma coisa em troca para você. Pelo menos para que você mantenha a força para continuar trabalhando, tenha algum tipo de motivação para trabalhar. E a terceira forma de fazer você ser um escravo é obrigando você a fazer aquilo que a pessoa quer. Então, primeiro de tudo, eles vão vão convencer você a trabalhar. Se você aceitar isso, beleza. Além do convencimento, pode ser que eles acrescentem alguma coisa que você vai receber. É interessante que na época dos romanos, os escravos daquela época, ou as pessoas que trabalhavam naquela época, e é importante entender um ponto em questão. A sociedade greco-romana, ou seja, da Grécia e a Roma, eles não pensavam muito em termos de trabalho. Eles não queriam saber de trabalho. Trabalho para eles era uma forma de escravidão, ou seja, era uma forma de tirar um tempo que você tem para poder se divertir, um tempo que você tem para pensar sobre a vida. Os gregos gostavam muito de pensar sobre a vida, de por que existe a vida, de filosofar sobre determinada coisa. Por isso que era uma sociedade muito avançada. Os romanos também pensavam muito nisso, nessas questões. Então eles não davam muita atenção para o trabalho. O trabalho não era como hoje, onde as pessoas dizem que um homem sem trabalho não é nada. De fato, a palavra trabalho, a origem da palavra trabalho vem de tripalho. Tripalho era um instrumento de tortura. 3 paus, tripalho. Então, o carrasco era o trabalhador, ou seja, aquele que usava o tripalho. Essa era a origem da palavra trabalho. E hoje as pessoas acham que o trabalho é que dignifica o homem. Mas note que eu não estou falando contra o trabalho. Eu só estou dizendo para vocês que o sistema que existe hoje, ele faz com que você acredite que esse tipo de trabalho que você exerce hoje, sigo os teus ensinamentos e detesto. Então, pessoal, deu um probleminha aqui no áudio, mas deu para entender, não é? Deu para entender. Agora eu joguei o abacaxi na sua mão. Se você vai descascar, vai jogar no lixo. Se você vai descascar, vai se alimentar com ele. Se você vai jogar para os porcos. Se você vai dar para o vizinho, o abacaxi é todo seu. Faça com ele